Deuteronômio 15. Amém? Amém. Todos acharam? Deuteronômio 15. Eu preparei essa figura que vai ficar no fundo. O ano do jubileu ou o ano da remissão. Nós vamos ler esse texto de Deuteronômio. Nós vamos depois ler o texto de Levítico 25. Eu quero pedir para que o nosso coração esteja pronto e profundamente atento para o que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa noite. Nós vamos ler todo esse capítulo, porque todo ele é muito importante. São figuras que falam da eternidade, são figuras que falam da glória, e são figuras que falam desse tempo que nós vivemos hoje, que é o tempo entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo para buscar a sua igreja. E o texto diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remeterá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuires. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Outras vezes eu já mencionei aqui com vocês que o centro, o coração, o querigma, a essência do texto de Deuteronômio é o capítulo 28. Quando nós chegarmos nesse texto lá, nós vamos entender claramente que todos esses textos até o capítulo 27, eles vêm explicando detalhadamente tudo. E o capítulo 28 é uma compactação de todo o texto, antes e depois. E nós vamos encontrar no texto de Deuteronômio 28, pelo menos 2 ou 4 vezes, o verso 5: se apenas ouvires, ou se atentamente ouvires, atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. E antes de nós seguirmos a partir do verso 7, você deve olhar comigo para o verso 4. Esse texto, ele destrói completamente, ele esmiuça aquela ideia franciscana da pobreza, em que se confunde humildade com não ter nada. A vontade de Deus, ela nunca mudou. A vontade de Deus permanece eternamente, não caduca, não perde o seu efeito. E o texto diz: para que entre ti não haja pobre, não haja necessitado, para que entre ti, entre vocês, entre as famílias de vocês, não haja pessoa que passe necessidade de fome, ou de roupa, ou de qualquer necessidade, seja emocional, psicológica ou espiritual, para que entre ti não haja pobre. Amém? Você precisa crer nisso. Amém? Você crê nisso? Amém. O verso 7 continua: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá,
não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes des nada, e ele chame contra ti o Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno: livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. Lá naquela cena em que uma mulher derrama perfume sobre a cabeça de Jesus, o espírito de Judas faz uma contabilidade. Ele diz: 300 denários. Conta a cesta básica que isso daria para os pobres. Jesus repreendeu os discípulos dizendo: deixa ela fazer a oferta dela, porque os pobres sempre os tendes convosco. Então esse texto também, Jesus busca esse texto quando ele diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Então os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Verso 12: quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia que for vencido, 6 anos servir-te-á, mas o 7º o despedirás foro. Então havia entre o povo de Israel, eu vou explicando isso por parcelas, e vocês vão guardando cada peça desse quebra-cabeça, e no final nós precisamos juntar isso com a graça do Novo Testamento. Então havia entre o povo de Israel muitas pessoas que eram vencidas. Às vezes elas eram vencidas porque pecaram contra o espírito financeiro. O dinheiro, a administração financeira é um espírito, e não leva desaforo para casa. E muitas vezes as pessoas administravam mal as suas finanças. Elas tinham que vender, haviam de vender a sua propriedade para pagar a conta. E quando a propriedade não dava mais o bastante para pagar, finalizar a sua dívida, então essas pessoas iam trabalhar de escravos na casa de alguém. Então esse texto diz aqui, fala que quando esse escravo trabalhava 6 anos, o 7º ano era o ano da remissão, era o ano da libertação, ele podia ser livre. E o texto continua, 13: e quando de ti o despedires foro, não o deixarás ir vazio, misericórdia. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu. Deus tirou vocês, Deus pagou, comprou. Deus pagou essa promissória, rasgou ela e remiu, foi remido. Lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isso te ordeno. Se porém ele te disser: não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovelha, e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Então podia haver pessoas que depois de terem trabalhado 6 anos de escravos na casa de alguém, quando chegava o ano 7º, o ano de remissão, e essa pessoa dizia: olha, gostei muito desse lugar, não quero ir embora. Então o dono desse escravo fazia com ele uma aliança, pegava-se uma sovelha, uma ferramenta pontuda, e se furava a orelha dele na porta da casa, demonstrando que ele tinha compromisso com aquela casa. Ele fazia uma aliança com aquela casa, e ele estava dizendo para ele,
para o governo e para Deus: olha, abriram a porta da prisão para mim, mas eu é que não quis sair. Tá bom aqui para mim, vou ficar trabalhando de escravo. Então que fique provado entre mim e o meu dono que é eu que não quis ir embora. E o verso 18 continua: não pareça aos teus olhos duro ao despedi-lo foro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que quiser. Você percebe que todo o preceito que está no fundamento de toda a palavra aqui é sempre misericórdia. O justo é que não recebesse salário, mas a misericórdia é que ele receberia então a metade do que estava ajustado para aquela época. 19, nós vamos ler o 19 até o 23. Eu não vou trazer nenhuma aplicação sobre esse texto, mas nós vamos lê-lo para a gente ter conhecimento. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho consagrarás ao Senhor teu Deus. Como primogênito do teu gado, não trabalharás, nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas. Comê-lo-ás perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Na tua cidade o comerás, o imundo e o limpo o comerão juntamente, como a carne do corso ou do veado. Somente o seu sangue não comerás, sobre a terra derramarás como água. Amém? Amém. Quando nós olhamos e nós continuamos caminhando pelas Escrituras, lá pelo ano 700 antes de Jesus, o profeta Isaías escrevendo sobre o libertador de Israel, sobre o Cristo que viria. Em Isaías capítulo 61, no verso 1 e no verso 2, ele fala da vinda de Jesus, e ele anuncia Jesus dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse texto, capítulo 5, ele fala do ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, é o ano da remissão. Quando nós olhamos para o texto de Lucas 4, o começo do ministério de Jesus, e o texto vai mostrar ali do verso 16 até o verso 21, é todo um relato de Jesus entrando na sinagoga num sábado. Ele abre o livro sagrado, o rolo sagrado, o abre no texto de Isaías 61, verso 1, 2 e 3. E o próprio Cristo lê esse texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cautivos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. E quando ele fechou o livro, diz o texto no verso 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E no verso 21, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu sou o ano aceitável do Senhor. Eu vim apregoar o jubileu. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu vim libertar os cativos. Eu vim proclamar a libertação dos cativos e quebrantados de coração. Quando nós vamos voltar um pouco para o texto de Levítico, você deixa aberto o texto de Deuteronômio. Em Levítico 25, quando nós passamos por esse texto, eu dei uma breve beliscada nele, e sabendo que nós passaríamos em Deuteronômio por ele, eu deixei ele para hoje. No texto de Levítico 25, do verso 8 em diante, nós vamos ir lendo,
E eu quero mostrar para você que nesse texto aqui o Moisés também expôs isso. Levítico 25, verso 8. Amém? Contarás 7 semanas de anos. Vamos prestar bem atenção. 7 semanas de anos. O número que faz parte da natureza de Deus é 7. Deus criou todas as coisas e descansou em 7 dias. Nós olhamos para a Páscoa dos judeus. A Páscoa é a festa da libertação, da saída do Egito. Entre a data da Páscoa e a data do Pentecostes, também há 7 semanas. A palavra Pentecostes é 50, que vem de 50 dias após a Páscoa. Então a festa do Pentecostes sempre era precedida pela festa da colheita. Esse período era o tempo da colheita da cevada, do trigo. Eles espremiam o óleo, eles levavam um vinho novo para o culto do Pentecostes. Então 50 dias após a Páscoa, 50 dias após a festa da libertação, se comemorava o dia das coisas novas. E depois o Espírito Santo foi derramado exatamente na data do Pentecostes, porque aquilo era profético. Então Deus começa a demonstrar para eles como eles deveriam fazer. E Deus está trazendo para eles aqui um documento. Eles têm nas mãos deles um documento provando que eles têm uma herança, que eles têm casas, que eles têm riquezas, que eles têm uma liberdade. Eles têm nas mãos deles um documento. Então Deus está falando como fazer isso. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então os judeus, eles mediam e contavam o tempo a partir dos 7. Eles trabalhavam 6 anos e deveriam descansar 1. Então esse ciclo ia se cumprindo até que chegava 7 vezes 7. Então o ano 49 e o ano 50, eles não trabalhavam, era o ano de descanso. Era o ano do Yom Kippur, era o ano da libertação, era o ano do recomeço. Eles começavam tudo outra vez. Meus irmãos, um dos temas centrais da nossa meditação hoje é começar tudo outra vez. É como antigamente, quando as pessoas iam assistir um filme e não tinha a tecnologia que se tem hoje no cinema. Depois que o filme encerrava, alguém lá colocava a fita tudo de volta, para o outro dia assistir de novo. Deus está dizendo, é tempo de colocar a fita de volta, ao começo, a fonte, da onde se saiu, para se começar tudo de novo. Então o verso 9, então no mês 7º, se não bastava 7 semanas, se não bastava 7 vezes 7 de anos, agora era no sétimo mês, ao 10 do mês, farás passar trombeta vibrante. Era para fazer barulho, a trombeta passava por toda a terra de Israel. O ano do jubileu não era um ano de ficar quieto, era o ano que se passava a trombeta, anunciando o dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarás o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão. Então nós vamos ver 3 coisas que aconteciam nesse ano. As posses voltavam ao antigo dono, porque pessoas administravam mal, às vezes se atrapalhavam no financeiro e perdiam as terras. E quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Deus estabeleceu, documentou
certinho, calculadamente, cada tribo em uma terra, e os filhos de tal na terra de tal. E assim deveria permanecer para sempre. Mas tinha pessoas que se atrapalhavam na vida financeira, tinham que vender a terra, e no ano 49 para os 50, essa terra voltava para esse antigo dono. Era remido a terra, era uma coisa. Em segundo lugar, eram remidas as pessoas. As pessoas que tinham que trabalhar de escravos, se tornavam escravos nesse período, podiam voltar para a sua família, e não apenas tinham a liberdade de não trabalhar mais de escravos, mas eram colocadas de volta para a sua família. E a terceira coisa que precisava acontecer era anunciar. Tinha que ser anunciado. As trombetas tocavam no templo, as trombetas tocavam nas ruas, as trombetas tocavam nas sinagogas, as trombetas tocavam nas vilas e nas vielas das cidades. Em todos os lugares as trombetas tocavam, porque era o ano de jubileu. Verso 10 de novo: santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. As pessoas, por causa da escravidão, perdiam família, perdiam a liberdade e perdiam a terra. O jubileu era o ano de restauração. Verso 11: o ano 50 vos será jubileu, não semeareis nem cegareis, que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque a jubileu santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Então o normal era eles trabalharem 6 anos, e produziam no ano primeiro, ano segundo, ano terceiro, ano quarto, ano quinto, ano sexto, e o ano sétimo não produziam. Então no começo do ano oitavo se semeava outra vez, então se começava um ciclo de novo. Mas quando eles chegavam ao 7 vezes 7, aos 7 ciclos que se terminavam no jubileu, então eles não semeavam e não colhiam o ano 49, eles não semeavam e não colhiam o ano 50. Então o ano 51, que começava de novo o ciclo para um próximo jubileu, até que eles semeavam, quase se dava 3 anos sem colheita. E Deus estava dizendo para eles: eu vou sustentar vocês. Esse é o ano do descanso. Eu vou sustentar vocês. E eu quero fazer aplicações sobre tudo isso. E eu quero mostrar para vocês que tudo isso nós temos no Novo Testamento. Mas eu quero antes ainda ler mais um pouco, para a gente não precisar voltar aqui de novo. A partir do verso 14: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Isso nós já lemos lá em Deuteronômio, mas eu quero olhar com você de novo. Segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás do teu próximo, e segundo os números dos anos dos meses, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das meses, ou o número das colheitas, em outra versão. Então a terra não tinha o valor de terra, mas tinha o valor do número das colheitas. Então se tinha 2 colheitas cada ano, e até lá dava 12 colheitas, eles somavam as colheitas, e tanto valia aquela terra. Verso 17: não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra, a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar nela, habitareis seguros. Amém? Meus irmãos, o jubileu, ele é sobre começar outra vez. Pisar no freio, parar durante um ano e começar outra vez. Às vezes as pessoas não param de propósito para tirar um ano sabático, um ano de jubileu.
Mas o ciclo da vida se contorna de tal forma que as pessoas ficam reféns de uma situação, e durante um ano as coisas não acontecem. Então as pessoas perdem um ano paradas, ou 2 anos paradas, em que está tudo parado. Voltar ao ponto zero, refazer o caminho a partir daquilo que Deus estabeleceu. Isso é o ano do jubileu. Deus estabeleceu um princípio no ano do jubileu. Todo escravo saía livre, toda dívida era perdoada e toda a propriedade voltava ao dono original. Era o princípio da volta. Havia um descanso instituído por Deus, o sábado, o princípio do Shabat, que é dia de descanso, o Shabat, também é 7, não era aplicado apenas à semana, pois 6 anos deveriam cultivar a terra, e o 7º ano era o ano sabático, para a terra descansar e para os moradores também descansar. Eles deveriam contar 7 sábados de anos. Quando fechar 7 semanas de anos, num total de 49, mais um, então seria o jubileu. Era uma ordenança que deveria ser respeitada. Era um ano de libertação completa. Toda a dívida era perdoada. Era um tempo de recomeço. Zerava a vida de todo mundo. Não era desfeitas apenas as dívidas, mas aquilo que as dívidas causavam. As dívidas são coisas terríveis. O normal é quando alguém tem dívida, que ele não viva da mesma forma como se ele não tivesse dívida. Quando alguém tem dívida e essa dívida não pode ser pagada, essa dívida começa de judiar, sufocar, abater a pessoa, minguar aos poucos. O ano do jubileu era o ano do conserto. Era o ano de sentar, fazer as contas e dizer: Deus está me dando uma nova chance. Então, quando terminar o jubileu, eu vou botar o pé num novo tempo e eu vou orar ao Senhor. Não vou mais fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Era o ano do conserto, era o ano de parar, pensar, analisar e dizer: Deus me deu uma chance, Deus me deu uma graça. Eu não vou cometer mais o mesmo erro de eu entrar em dívidas. As dívidas também podem ser com Deus. Pecados são dívidas. Todas as transgressões se transformam em dívidas diante de Deus, diante da cruz e diante do mundo espiritual dos demônios e das castas malignas. Todo pecado é uma dívida. E toda dívida sufoca a pessoa na área onde ela se encontra. E não eram desfeitas apenas as dívidas, mas aquilo que as dívidas causavam na vida das pessoas. Sem terra, sem liberdade, sem família. Aquele que havia vendido propriedade voltava a ter uma propriedade. Aquele que foi escravizado voltava para sua casa, tinha liberdade. E o que for escravizado também podia voltar para sua família. Nós temos 3 coisas muito importantes que um ser humano precisa para viver: um lugar, liberdade e uma família. Essa semana eu aconselhei um rapaz sobre pecados sexuais, e eu por várias vezes eu afirmei para ele, incisivamente, eu falei assim: o melhor investimento que você pode fazer é ter uma família. E ele contava para mim que pessoas ao redor dele diziam para ele: olha, não namora, você é um cara novo, você tem que aproveitar a vida, você tem que pegar as meninas, você tem que aproveitar. E o menino quer ter uma vida séria, ele estava sofrendo pressão, então ele estava assim: o que eu faço? E eu afirmei para ele muitas vezes: o melhor investimento que você pode ter é ter uma família. Construa família, seja homem, tenha autoridade, para você ter a verdadeira liberdade dentro de casa e no lugar onde você vai morar. Então você pode perceber aqui que as dívidas
tiravam das pessoas 3 coisas: o lugar, a liberdade e a família. Essa expiação, ser expiado, ser redimido, o ano do jubileu apontava para Jesus, com toda certeza. Aquilo que foi vivido de forma literal a cada 50 anos, era literal aqui. Por isso que a primeira coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida é a literalidade das coisas, a materialização. E quando nós vivemos literalmente algo, aquilo é transformado em passos de fé. Aquilo que foi vivido de forma literal, uma vez a cada 50 anos, o número 5 na Bíblia, na tipologia bíblica, juntamente com os seus múltiplos, 5 vezes 5, está relacionado à graça de Deus. Então o número 7 está relacionado a descanso, e o número 5 está relacionado à graça de Deus. E Deus estava dando uma amostra, uma janela, uma revelação da grande obra da graça que Jesus iria realizar. Em Jesus nós temos todas essas restaurações. Em Jesus. O jubileu deveria ser aos 10 dias do 7º mês. O dia de expiação, hoje é chamado dia de Yom Kippur. Todos os anos o povo de Israel lembra Yom Kippur. Esse ano de 2024, o dia de Yom Kippur ocorreu entre o pôr do sol do dia 11 de outubro e o entardecer do dia 12 de outubro. No ano de 2025, o Yom Kippur, o dia da expiação, ocorrerá entre o pôr do sol do dia 1º de outubro e entre o 1º de outubro e o 2º de outubro. Nunca cai na mesma data do nosso calendário, assim como a Páscoa. Para eles é um calendário exato. Dia da expiação, o dia de Yom Kippur, até hoje ainda é lembrado. Efésios 1:7, o apóstolo Paulo fala: nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. É ser redimido, ter redenção, quando alguém vem e alguém nos socorre. Deus montou um plano, Deus fez um projeto. E quando Deus monta um plano, é porque Deus sabe que alguém vai precisar daquela porta de saída. E Deus montou um plano, Deus montou um projeto para mim e para você. Jesus Cristo não é o plano B. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus, sabedor de todas as coisas, pela sua presciência exata, sabia que um dia nós precisaríamos de salvação. Jesus Cristo é o plano de Deus para nos resgatar da dívida. Nós somos hoje no Novo Testamento, esse povo também agraciado por esse projeto, essa graça. A cada 50 anos, a cada 49 anos, Deus trazia todo mundo de volta para o começo. Deus estava construindo um caminho para nós entendermos a obra de Cristo. E o jubileu era um ano de libertação completa. Esse texto de Levítico que nós lemos antes, no verso 10, ele diz assim: proclamareis liberdade na terra a todos os moradores. A todos, não apenas a esse ou aquele, não havia um escolhido especial, mas todos os moradores. E vocês vão proclamar a liberdade para todos os moradores. O texto de Ezequiel, capítulo 46, verso 17, o profeta Ezequiel chama o ano do jubileu de o ano da liberdade, o ano em que os cativos são libertos. E essa libertação envolvia 2 áreas distintas: pessoas e coisas. Pessoas e coisas. Pessoas. Deus quebraria a escravidão e também introduziria a pessoa de volta para a família. Se nós olhamos no decorrer das histórias bíblicas, há muitas figuras e muitos formatos que demonstram
pessoas que foram tiradas de dentro da família por causa do pecado. Dentro da Bíblia, a lepra, ela é uma tipologia do pecado. Naamã tinha todo o seu corpo coberto e provavelmente que ele vivia fora, porque os leprosos não podiam voltar para sua família. Então o pecado, a escravidão do pecado, tira a pessoa da família. A pessoa não vai conseguir abraçar a sua família, a pessoa não tem prazer com a sua família, a pessoa não tem encontros com a sua família, porque o pecado traz o afastamento com a sua família. Às vezes as pessoas vivem debaixo de um mesmo teto, ou às vezes até mesmo dormem na mesma cama, mas o vínculo da familiaridade já foi perdido por causa do pecado. Por causa do pecado. Em Gálatas 4:7, o texto diz assim: você já não é mais escravo, porém é filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Vocês já não são mais escravos. Deus nos tirou da escravidão e nos deu uma família. A igreja é a nossa família. O corpo de Cristo é a nossa família. Em Romanos 8:15, Paulo diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, amedrontados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Nós clamamos, Ele é o nosso Pai. E não há apenas libertação da escravidão, mas também libertação da dívida. Porque a escravidão, ela está debaixo de duas coisas: debaixo da dívida e do peso do trabalho de cada dia. Então alguém pode ser liberto do lugar aonde ele estava trabalhando, mas ainda permanecer com dívida. Mas essa dívida, ela é completamente paga. A restauração consiste em duas coisas: se tira do lugar da escravidão e também se apaga a dívida. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2, capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o e inteiramente encravou-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus pega essa dívida e coloca na cruz de Cristo. É um escrito de dívida que existe contra cada ser humano, contra cada pessoa. E esse escrito de dívida Jesus levou na cruz, e Jesus colocou na cruz, e Jesus escreveu em cima: está pago. E o apóstolo Paulo pega a figura daquilo que ele enxergava nas ruas de Colossos. Quando alguém tinha uma dívida com o comércio local, a folha da dívida daquela pessoa ficava presa na parede, colado na parede, com toda a sua dívida. E todas as pessoas que chegavam nesse lugar olhavam a dívida e olhavam o nome da pessoa. E quando essa pessoa pagava a sua dívida, era escrito em cima daquela folha: Tetelestai, está pago. E todos podiam ver que estava pago. E o apóstolo Paulo pega esse texto e diz: havia uma acusação de dívida contra todos nós, mas Jesus pega esse papel e encrava na cruz. E Jesus mesmo disse: está pago, está consumado, Tetelestai. E essa libertação envolve também a libertação do poder do pecado. Então imagina quando alguém está num lugar, e esse lugar condiciona a pessoa a uma escravidão de pecado. Então nós olhamos aquela situação e nós dissemos: olha, essa pessoa precisa sair daquele lugar, porque aquele lugar faz mal para a pessoa. Então nós vamos lá e nós tiramos essa pessoa daquele lugar e levamos ela para um outro lugar, porque na nossa ideia o outro lugar será um lugar de libertação. Em pouco tempo nós chegamos naquele novo lugar onde nós colocamos essa pessoa, e ela construiu um reino, uma escravidão igual a que estava antes. Por que é isso? Porque a pessoa continua debaixo do poder do pecado.
e o pecado domina a pessoa. Então Jesus não apenas apaga a dívida, mas Jesus precisa libertar a pessoa do poder do pecado. A pessoa que peca, ela pede perdão. Jesus perdoa? Sim. Mas essa pessoa ainda não foi liberta do poder do pecado. O pecado continua dentro dela, fazendo as mesmas atitudes. No outro dia ela vai falar as mesmas coisas, pensar a mesma coisa, escolher a mesma coisa, porque a semente do maligno ainda está dentro dela. Então não é apenas acerca de Jesus perdoar os nossos pecados, mas é acerca de Jesus nos libertar do poder do pecado. O que é isso? É mudar o interior. É consertar a coluna cervical da nossa alma. Isso é acerca de querigma, de essência, daquilo do interior mudado. De Jesus nos libertar do poder do pecado. Em João capítulo 8, verso 34, Jesus fala assim: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Está debaixo do pecado, está dominado. Em Romanos 6,14, Paulo diz: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, quando há uma mudança de interior. Uma coisa é a pessoa que cada culto, cada manhã, ela diz: Jesus, me perdoa os meus pecados, eu creio no teu sangue, eu creio na tua graça, amém, é perdoado. Outra coisa é quando a graça alcança o interior da pessoa e ela não é mais escrava do pecado, mas ela foi liberta pela graça. Esse é o ano do jubileu dentro do cristão, e a quebra do domínio do pecado, não apenas da culpa. Uma coisa é a gente se liberta da culpa, da consequência. Outra coisa é do domínio, e a quebra do controle, da escravidão, da prisão do pecado. É a libertação total. O que Jesus oferece é mais do que perdão, é libertação do domínio do pecado, libertação do poder do pecado, não só da dívida. Ele trouxe libertação da culpa, da condenação, que são os efeitos do pecado. Meus irmãos, nós precisamos, assim, com muita humildade, buscar entender essas coisas. Uma coisa é Jesus sempre perdoar você, e sempre perdoar, e sempre perdoar. Outra coisa é Jesus libertar você do domínio do pecado. Esse é o jubileu que Deus tem para mim e para você. De Jesus libertar a gente do domínio do pecado. E a pessoa que era fofoqueira, antes e depois ela pode ir de volta no maroto de fofoqueiro, ela não vai fofocar de novo, porque ela foi liberta do domínio do pecado. É o ano do jubileu. Aquela raiz que antes apodrecia, ela foi arrancada do fundo da alma. A pessoa foi liberta daquela prisão, daquele domínio. Aquela raiz venenosa não contamina mais a carne, nem a alma, nem o espírito. E Jesus é o ano aceitável do Senhor sobre a nossa vida. E Jesus diz: hoje se cumpriu esse dia. Eu sou aquele que vim anunciar, tocar a trombeta para vocês, o ano aceitável do Senhor. Então essa libertação envolvia libertação do pecado, e ela também envolvia a restauração de posses. Antes eu falei que era a libertação de pessoas e de coisas, e também era a libertação de posses, terras, casas, lugares, terrenos, libertação de posses. E nós precisamos acreditar, irmãos, que existe uma bênção que é da parte da obra da graça, que se chama restituição. A Bíblia toda fala de restituição, de restituir as coisas que foram perdidas. Meus irmãos, Jesus veio para restituir.
Ele é o ano aceitável do Senhor, Ele é o jubileu. Ele veio para restituir e resgatar e colocar de volta as coisas no lugar, e não apenas de coisas, mas nós precisamos acreditar em restituição de famílias, restituição de ministérios, restituição da igreja. Precisamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar e restaurar. E esse texto fala de restauração. É quando nós não podemos mais correr atrás, nós estamos completamente impotentes. Mas Deus entra em providência e Deus restaura as coisas. Há muitas áreas da vida humana, da família humana, do ministério humano, que as pessoas às vezes estão nocauteadas no chão, na lona. Não há mais o que fazer humanamente. Mas Deus pode restaurar. Deus pode transformar a profecia da desgraça em um rio de águas correntes. Deus pode restaurar. Ele pode nos restituir o tempo. Não há como nós restituirmos o tempo. Quantas vezes as pessoas, você imagina lá alguém, vamos pegar aqui nesse texto, alguém que fez um negócio mal feito, fez um projeto mal feito, e acabou se endividando, perdeu as terras. Mais algum tempo ele perde também a liberdade, porque ele é tomado por alguém, e é necessário que ele trabalhe de escravo, para que ele tenha a comida de cada dia. Então ele precisa trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Esses anos ele perdeu. Ele poderia voltar para sua casa ou ser liberto no 6º para o 7º ano, mas ele continuaria sem a sua propriedade, porque a propriedade voltaria apenas no ano 50. Perdeu tempo. E tempo é muito mais precioso do que dinheiro. Quantas vezes as pessoas perdem tempo e Deus é capaz de acrescentar e restituir inclusive o tempo. Eu creio nisso. Eu meditei muito nisso no dia de hoje. Deus pode fazer acontecer, compactar as coisas como Jesus fez, transformando água em vinho. Jesus compactou todo um ano de produção de uvas. Jesus compactou todo o processo. Jesus compactou. Quem tomou aquele vinho não tomou apenas vinho, mas ele tomou um tempo. Tinha tempo dentro daquele lugar. Jesus restituiu o tempo daquela família. O texto em Joel 2,25 diz: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus pode restaurar e restituir, e as coisas que acontecem em tempo normal podem acontecer muito mais rápidas. Deus pode restituir no tempo. Se você está recebendo essa palavra, você pode no teu íntimo crer nela e colocar ela e conceber dessa palavra. Deus pode restaurar o tempo, e o jubileu era um ano de descanso. Todas essas coisas são mistérios para mim, mas esse ano de descanso é mais misterioso ainda. Vamos nós nos imaginarmos trabalhar 6 anos e o 7º a gente não trabalha. Como que isso seria na nossa realidade, no nosso país em 2024? Então, passa-se 49 anos, então todo o povo não trabalhou 49 e nem os 50, e colhe de novo apenas no final do 1º ano do novo ciclo. Quase 3 anos sem colheita. O produto interno bruto do país ia cair lá embaixo. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas, e no 7º ele descansou. Esse descanso não é o descanso de sentar e curtir a vida. Deus não precisa descansar, Ele é Espírito. Que descanso que era esse? Do que esse descanso fala para nós? O sábado era uma sombra de um bem vindouro. O sábado não era apenas um dia. Nós jamais podemos afirmar que o domingo veio substituir o sábado. Não tem como.
Isso não se sustenta. No Novo Testamento nós não vamos encontrar nenhum mandamento dizendo: olha, agora tal dia ou tal dia. Nós vemos Paulo falando para algumas igrejas: olha, alguns fazem diferença entre dia e dia, outros não fazem diferença, então escolham vocês. Se houvesse mandamento, Paulo diria: olha, para lá, tem que ter tal dia. Mas o texto aqui fala de um dia de descanso. Há um princípio por detrás disso. Os sábados são uma manifestação da graça de Deus, completamente. Descansar, ser sustentado, sem trabalho, fala da graça do descanso. Há muitas coisas, irmãos, que o dinheiro não compra. Há muitas coisas que as nossas mãos não podem alcançar. E essas coisas nós concordamos aqui, que elas precisam vir de Deus. Amém? Amém. Vamos falar um amém mais alto? Amém. Há muitas coisas que o dinheiro não compra. E nesse ano do descanso, Deus ensinava para o povo que eles precisavam aprender a confiar em Deus. Eles precisavam aprender a confiar na graça. Em Hebreus 4:3, o autor diz assim: nós, os que cremos, entramos no descanso, nós entramos na graça. Então nós vamos transportar esse princípio do Antigo Testamento para um princípio espiritual do nosso tempo da graça. Nós vivemos hoje, entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, nós vivemos o 7º ano. Nós vivemos o ano da anunciação. Nós vivemos no período que todo o Antigo Testamento foi chamado de o tempo que deveria ser anunciado, o jubileu, a restauração. Quando Jesus leu aquele texto, ele diz: esse tempo chegou. O tempo chegou. Esse poder, toda essa autoridade que foi ensaiada no Antigo Testamento, agora está aqui no teatro principal do palco. Nós estamos vivendo o 7º ano. E o jubileu do descanso fala de tudo aquilo que apenas a fé, pela fé, Deus coloca em nossas mãos. Que não há um trabalho que você não compra com dinheiro, e que pela fé Deus coloca nas tuas mãos. Então antes eu falei da restauração, inclusive da restauração do templo. E agora eu quero falar com você sobre aquilo que você entende que só Deus pode restaurar na sua vida. E nós precisamos descansar nisso. Aquilo que só Deus pode fazer, só Ele pode fazer. E essas coisas nós alcançamos apenas pela fé. Nós aprendemos esses dias aqui no estudo bíblico que crer não é espiritualizar e ficar sentados. Mas hoje eu preciso dizer para você que esse aspecto da fé que está dizendo aqui é o aspecto de não fazer. Não tem como eu dizer que você tem que fazer, se a Bíblia diz no 49, no 50, vocês não vão fazer nada. Aspectos de fé na nossa vida que nós não devemos fazer nada. Que quando nós mexemos naquela coisa, parece que nós vamos perder mais tempo. São coisas que de fato precisam ser esquecidas lá, oradas sobre elas e dito: não vou mexer, eu vou esperar a providência de Deus tocar. Eles eram sustentados fazendo nada. Eles eram para descansar. E eu tenho absoluta certeza que você está entendendo isso. Que há também aspectos na nossa vida que de fato só pela fé nós vamos chegar lá. Só pela fé. E Deus quer que nós entendamos que há muitas coisas não têm a ver com o mérito das nossas mãos, mas com o favor dEle. Com o favor dEle, gente. Quantos exemplos bíblicos que nós temos, que quanto mais a pessoa fazia, mais longe parecia que estava a coisa. E quando a pessoa parou, ela disse: Deus vai prover. E de fato aconteceu, porque pela fé as coisas foram alcançadas.
E o jubileu precisava ser proclamado. É o nosso último ponto. O jubileu precisava ser proclamado. Para a maioria das pessoas, era uma vez na vida que elas viviam um jubileu. A média de vida daquelas pessoas naquele período era uma média baixa. As pessoas não viviam muito mais que 50 anos. Então, se a pessoa tinha nascido ali um pouco antes do jubileu, ela podia viver um jubileu ainda criança, e se por muita sorte chegar no jubileu mais velho. Então pouquíssimas pessoas viviam 2 jubileus na vida. A maioria das pessoas vivia apenas um jubileu. Era uma data incrível, não era algo que acontecia o tempo todo. As pessoas não tinham relógios ou calendários como nossos dias. Hoje nós temos relógios, pessoas têm relógio digital, tem tudo ali. Folheia para o lado, puxa para o lado, o dedo já tem um calendário, outro lado tem o calendário do próximo ano, tem tudo ali. Data, hora, dia, mês. Tem relógio que até marca chuva. Mas as pessoas naquele período não tinham isso. E o ser humano é interessante, se nós não temos relógio, o calendário, nós nos perdemos nos dias. Então havia até pessoas aqui que estavam perdidos, eles não sabiam nem quantos anos tinham. Mas os sacerdotes, os levitas, que marcavam, que guardavam a lei, no ano 50, apregoavam. Era feito um pregão por toda a terra de Israel, tocado trombetas. E uma trombeta acendia o toque da outra trombeta. E durante toda a terra tocava-se a trombeta anunciando o jubileu. Às vezes podia ter lá um empresário ligeirinho que não queria muito que o seu empregado ouvisse. Porque se ele não ouve, ele fica trabalhando mais 6 anos, ele está perdido mesmo. Por isso que todos precisavam ouvir. Meus irmãos, todos precisavam ouvir o toque da trombeta. Durante todas as escrituras, nós temos as trombetas tocando, anunciando tempos, fechando tempos, começando tempos, derrubando muros. E o apóstolo Paulo diz junto com Jesus, ao tocar da última trombeta, Jesus vai voltar. As trombetas tinham que ser tocadas, todos precisavam ouvir. A ignorância escraviza as pessoas. Aquela pessoa que não ouvia a trombeta, ela continuava ignorante, escrava. Ignorante sem a propriedade. Ignorante sem família. A ignorância escraviza. O conhecimento é libertador. Quando as pessoas ouviam o toque da trombeta, aquele conhecimento trazia luz para a vida das pessoas, uma nova oportunidade de voltar para a família, de deixar a escravidão, de voltar para a sua propriedade. Meus irmãos, o conhecimento é libertador. Oséias 4,16, nós conhecemos de cor esse texto. O profeta diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Ninguém anuncia, não conhece. E a palavra de Deus precisa ser proclamada. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade não pode libertar você se você não conhecer ela. A única verdade que pode fazer diferença na nossa vida é a verdade que nós conhecemos. Então, se o ano estava sendo proclamado o jubileu, mas aquela pessoa não ouvia a trombeta, aquela verdade do texto aqui não tocava, ele continuava sendo escravo. A única verdade que pode mudar a nossa vida é a verdade conhecida, ouvida, recebida. E há coisas que temos direito de receber de Deus. Isso aqui é um documento. E o Deus é um pai que deixou herança para mim e para você. E Deus deixou uma herança para nós. E todos precisam conhecer a verdade da herança que Deus deixou para você. A liberdade da escravidão, a restauração de família, restauração de tempo. Ser liberto do cativeiro do pecado.
Nós precisamos conhecer, para nós termos nas nossas mãos essa graça, para a gente poder trabalhar. As pessoas podem dizer assim: eu tenho uma Bíblia, Deus deixou uma Bíblia para mim. Ou Jesus, antes de morrer, deixou uma palavra para mim. Mas se essa palavra não está dentro do meu coração e eu não pratico, é a mesma coisa que nada. Eu vou terminar a minha meditação lendo um breve texto. Charles Haddon Spurgeon, um grande pastor batista dos Estados Unidos, ele conta que ele visitou um dia uma pessoa da igreja dele. E o relato diz assim: Spurgeon foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinada à sua cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, colocado dentro de um quadro, pendurado na parede. Um documento. Perguntou àquela mulher: é seu? Ela disse que sim. Explicou que havia trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa antes daquela condessa, daquela mulher muito rica morrer. Explicou a mulher: ela me deu isso, trabalhei para ela durante quase meio século, tive tanto orgulho desse papel que ela me deu, mandei colocar em uma moldura, ficou pendurado na parede desde a morte dela e já faz 10 anos. Então o pastor Spurgeon perguntou: a senhora me daria licença para levá-lo às autoridades e examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprendera a ler, era analfabeta. Então ela disse para o pastor: olha, se você cuidar para que eu receba de volta, então você pode levar. Spurgeon levou aquele documento às autoridades e tratava-se de uma grande herança que a sua patroa tinha deixado para ela. A dama da nobreza inglesa tinha dado à sua empregada uma casa e muito dinheiro. Aquela mulher morava em uma casinha de um só cômodo, feito de caixa de madeira, e estava morrendo de fome, mas tinha pendurado na parede um documento que autorizava ela a receber todos os cuidados e a morar em uma casa excelente. O dinheiro estava acumulado de juros. Spurgeon ajudou a reaver a casa e o dinheiro, mas o dinheiro já não pôde mais fazer tão bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo. Ela tinha na sua parede pendurado uma herança de riqueza, mas ela não aproveitou aquilo. Meus irmãos, a ignorância faz as pessoas terem uma riqueza muito grande e nunca comer dela. Isso aqui é um documento que nos dá a graça de uma herança. É o ano aceitável do Senhor. A única verdade que pode fazer diferença na tua vida é a verdade conhecida, aquela que você conhece. E essa verdade precisa ser proclamada. Todos essa noite aqui receberam o toque dessa trombeta. Acorda, há uma herança para você. Em Cristo há uma herança, há uma restauração, há uma nova vida, há um novo começo, há coisas que vão ser instituídas. E nós precisamos nos apegar a essas verdades pela fé. Pela fé. Não adianta você ter direito a algo e você não conhecer. Proclame o ano aceitável do Senhor na sua vida. Viva segundo a isso. Deus tem liberdade para nós. E Deus tem para nós a verdadeira liberdade. Deus tem para nós restauração e restituição de família. Deus tem para nós restituição de propriedades e restituição de tempo. O tempo que foi perdido pode ser trazido de volta. O tempo pode ser remido. Deus pode fazer coisas que nós não fazemos ideias. Mas nós precisamos conhecer e nos apegar com fé a todas essas promessas. Eu quero orar com você. Antes do momento de louvor, eu já orei com você profeticamente sobre isso. E eu quero orar de novo com você sobre isso. Eu quero convidar todos nós
nós colocarmos diante do Senhor e pedir restauração. Nós precisamos que o Senhor Deus traga uma restauração muito grande sobre a nossa igreja, para que o Senhor faça valer a pena todos esses 36 anos de igreja. Que Deus restaure o nosso tempo, que Deus restaure vidas, que Deus restaure famílias, e que nós restaurados possamos ser lugar de restauração. Você pode orar pela sua vida, pela sua casa, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é bendito e eu creio na Tua palavra. Eu tenho absoluta certeza que a Tua palavra é viva, é eficaz, é como brasas vivas sobre a nossa cabeça. A Tua palavra é real. E a restauração que o Senhor pode trazer sobre a minha casa, sobre essa igreja, sobre os lugares onde é que nós frequentamos, é verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus. Ajude-nos, Senhor Deus, a nós nos apegarmos às Tuas promessas com muita fidelidade em nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu espero, Senhor Deus, pelas Tuas restaurações em todas as áreas que nós precisamos ser restaurados. Em nome de Jesus, Senhor, recebe, Pai, as orações daqueles que estão nesse momento clamando, Senhor Deus, nessa fé, nessa promessa. Senhor Deus, restaura-nos, Senhor Deus. Derrama sobre nós, Senhor Deus, as chuvas do renovo. Coloca sobre nós, Senhor Deus, o tempo do jubileu, para que todas as coisas voltem ao início, para que tenha um novo começo. Ensina-nos, Senhor Deus, a não cometer os mesmos pecados, a não nos colocarmos debaixo das mesmas dívidas. Dá, Senhor Deus, para todos nós aqui um novo começo. Nós oramos, Senhor Deus, crendo nisso. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo e no nome do Teu Espírito Santo. Amém. Amém.